Olá, bom dia galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio, né? Estou juntamente com a professora Joelma, auxiliando ela nas aulas, né? E a gente vai trabalhar, né? Na semana passada a gente trabalhou com o fanzine, né? Sobre o Outubro Rosa, inclusive quem não fez ainda, a atividade ainda está aberta, tá bom? O vídeo está disponível no meu canal do YouTube, pode ir lá assistir o outro vídeo, quem não fez ainda. E nessa semana a gente vai trabalhar com as figuras de linguagem, tá bom? Não serão todas as figuras de linguagem, a gente vai trabalhar apenas com 4 figuras de linguagem, algumas apenas, mas existem outras, mas aqui a gente vai trabalhar nessa aula só com 4 figuras de linguagem, tá bom? Mas aí vamos ver o que é figuras de linguagem, antes de iniciarmos, né, explicando cada uma delas. As figuras de linguagem, né, são os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, nas falas, né? Ampliando a ideia de que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar o efeito de sentido, né? De exagero, de ausência, de similaridade, de lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças, dos enunciados, né? O significado ou a sonoridade, né? Então, as figuras de linguagem, elas sempre estão presentes no nosso dia a dia. A gente sempre usa as figuras de linguagem na nossa fala, né? Mesmo que você não conheça, nunca viu falar nisso, não sei bem o que é isso, mas a gente sempre utiliza na nossa fala, tá bom? São tem mais figuras de linguagem, né? Mas a gente aqui só vai trabalhar com 4, tá bom? Existem mais, né? Figuras de linguagem. Mas aqui a gente vai ver só 4 das principais figuras de linguagem, tá bom? Que é a metáfora, a antíntese, o pleonasmo e a hipérbole. Ok? Eu vou explicar o que é cada uma delas e vou mostrar os exemplos para vocês, tá bom? Só um instantinho aqui. Ó, a nossa primeira figura de linguagem que nós vamos estudar é a metáfora. É essa primeira metáfora aqui, ó, a de cima. Eu vou disponibilizar esse PDF no grupo do WhatsApp de vocês e aí vocês podem baixar e ler com a câmera com a letra maior, tá bom? Só é dar um zoom. Viu? Então, o que é metáfora? A metáfora ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem uma comparação, né? Então, por exemplo, nós temos o exemplo aí. Você tem uma pedra dentro do peito. É o exemplo da figura de linguagem, né? Nesse exemplo, a pessoa quis dizer que a outra pessoa era dura, né? Era uma pessoa dura que era uma pessoa ruim, que não demonstrava emoções. E aí ela disse: você tem uma pedra no peito. Não é que a pessoa tem uma pedra de verdade no peito. Ela quis usar essa metáfora, né, para dizer que a pessoa era uma pessoa ruim, que era uma pessoa dura, né, como a pedra, né? Outro exemplo de metáfora é se eu digo Maria é uma flor, né? Eu quis dizer o quê? Que Maria é bonita como uma flor, por exemplo. Mas eu não utilizo a palavra como, né? Porque na metáfora, se eu disser Maria é como uma flor, aí já não vai ser metáfora, vai ser uma comparação, porque entrou a palavrinha como. Então, quando eu utilizo uma metáfora, eu não posso utilizar essas expressões que indicam uma comparação, como, por exemplo, a expressão como, tanto, quanto, parece, entre outras, né? Então, eu não posso dizer assim, Maria é bonita como uma flor, porque isso não é uma metáfora, isso é uma comparação. Agora, se eu digo Maria é uma flor, aí sim é uma metáfora, porque eu não utilizei a palavrinha como, eu não utilizei a palavrinha parece, Maria parece uma flor, não. Na metáfora não tem essas palavrinhas. Eu tenho que dizer Maria é uma flor, né? Aí é uma metáfora, ok?
No exemplo, a metáfora serve para dizer que a insensibilidade de alguém é como um coração tão duro quanto uma pedra. Né? Quando eu digo você tem uma pedra no peito, eu quis dizer, não é que a pessoa tem uma pedra de verdade lá dentro do peito, é porque a pessoa quis dizer que a pessoa é uma pessoa que tem uma insensibilidade, que é com um coração duro quanto uma pedra, né? Então, metáfora é basicamente isso que eu expliquei agora, tá bom? A outra figura de linguagem é a antíntese, é essa segundinha aqui, ó. E o que é a antíntese? A antíntese se dá quando se utiliza duas palavras ou ideias com significados opostos. Ou seja, na frase, né, vai ter palavrinhas com o significado oposto, né? Então, olha o exemplo aí. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou seja, na frase tem duas coisas opostas, que é bonito e feio. Né? Por exemplo, se eu dissesse João é alto e seu amigo é baixo, por exemplo, né? Eu estaria utilizando a uma palavra e o oposto dela. Nesse caso aí, se vocês observarem, é a palavra feio. Qual é o oposto de feio? Bonito. Se eu utilizasse a palavrinha alto, qual era o oposto de alto? Baixo. Entenderam? Ou seja, sempre vai ter duas palavrinhas dentro da frase, uma que é o oposto da outra, né? Feio, bonito, baixo, alto, gordo, magro, sempre vai ter as duas palavrinhas que são opostas na frase. E aí nós chamamos de antíntese quando vem assim, né? Então, nesse exemplo aí, quem ama o feio, bonito lhe parece, nessa frase, feio e bonito são ideias opostas, né? Um é oposto do outro, mas utilizadas em conjunto para passar o pensamento desse ditado popular. Se alguém ama uma pessoa considerada feia, tal pessoa será considerada bonita pelo ser que a ama. Né? Então, o que a pessoa quis dizer aí? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou seja, você pode amar uma pessoa feia, por exemplo, um irmão, por exemplo, um amigo, mas ela pode ser feia, mas para você ela é bonita porque você ama, né? Então quem ama o feio, bonito lhe parece. Observe que feio e bonito são opostos, né? Então aí é uma antíntese. Poderia ser outras, como eu falei anteriormente, alto, baixo, magro, gordo e assim sucessivamente. Então essa é outra figura de linguagem, a antíntese, tá bom? Nós temos outra figura de linguagem aqui chamada pleonasmo, que é essa daqui, ó. O pleonasmo ocorre quando a mesma ideia é repetida excessivamente com palavras diferentes na mesma sentença. Então, o pleonasmo é uma coisa que acontece muito, né? Que são chamados também de redundância, porque a pessoa repete a mesma coisa dentro de uma frase. Né? Por exemplo, vejam o exemplo aí. Maria entrou para dentro. É claro que ela vai entrar para dentro, não tem como entrar para fora, né? Quando eu digo também Maria saiu para fora, é claro, porque ela não tem como sair para dentro. Né? Então são ideias repetidas. Maria entrou para dentro, são palavras repetidas que geram pleonasmo. As palavras são diferentes, mas os sentidos são iguais ou parecidos, né? E isso gera o pleonasmo. Né? Então, é interessante a gente prestar atenção, principalmente quando formos escrever textos, para não repetir tanto isso, que isso não é legal na prática de produção textual. Né? Quando vocês tiverem aula de produção textual, vocês podem perguntar ao professor em relação a isso também, que não é legal que haja o pleonasmo, né? Que tem ideias repetidas assim, não é interessante que tenha não. Mas existe sim o pleonasmo, né? Nós temos outra figurinha de linguagem aí, que é a hipérbole, que é essa daqui, ó. E o que é a hipérbole? A hipérbole consiste, né, ao uso intencional de expressões muito exageradas para passar uma ideia. Ou seja, às vezes a gente usa expressões no nosso dia a dia muito exageradas, né, para expressar uma ideia. Aí veja só esse exemplo que tem aí. Que demora, estou esperando há séculos. Né? Suponha que você vai para uma festa e você se arrumou logo cedo e está esperando o seu amigo. E aí ele demorou algumas horas para chegar, né? E aí
quando ele chega, você diz, nossa, que demora, estou esperando aqui há séculos. Não, na verdade você não está esperando há séculos. Você usou essa expressão exagerada, né, para dizer que você está ali esperando há algumas horas, né, e que aquilo lhe deixou, é, você ficou querendo que a pessoa chegasse logo, você estava apressado para ir logo, mas a pessoa demorou a chegar. Aí você usa esse exagero. Nossa, que demora, eu estou esperando aqui há séculos. Na verdade, você não está esperando há séculos, porque um século são 100 anos. Você não está esperando esse tempo todo lá. Né? Você usou esse termo há séculos para dizer, né, que esperou muito tempo ali, que esperou muitas horas, mas isso não significa que são séculos, mas você utiliza esse termo de séculos para dizer que esperou há muito tempo. Né? Então a expressão há séculos é um exagero para indicar, né, que se estava esperando há muito tempo ali. Então essas são as 4 figurinhas de linguagem que a gente vai trabalhar. Né? Observem cada uma delas, os exemplos, tá bom? Sempre tem dizendo o que é e o exemplo, como vocês estão vendo aqui no slide. Esse mesmo PDF aqui do slide vai estar no grupo também, em PDF, no grupo do WhatsApp da sala de vocês, tá bom? E aí, quando você lê isso daqui, as 4 figuras de linguagem, os exemplos, o que é que você vai fazer? Uma atividadezinha com 4 questões só, tá bom? Que é essa daqui, ó. É muito bacana, gente, muito interessante, tá bom? São quatro histórias em quadrinho. Histórias em quadrinho não, perdão. São 4 tirinhas, né? Mas são em quadrinhos também. São 4 tirinhas. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês só vão observar o que os personagens estão falando em cada tirinha. Vocês vão observar a fala deles e vão dizer qual é a figura de linguagem que acontece na fala deles, na fala desses personagens. Por exemplo, ó, nessa tirinha 1 aqui, nessa primeira tirinha aqui, observe a fala desses 2 personagens aqui. Aí você vai ver a falinha deles aqui, nesses balõezinhos, e dizer qual é a figura de linguagem que acontece na fala desses personagens. É uma metáfora? É uma antítese? É um pleonasmo ou uma hipérbole? Se tiver dúvidas sobre o que é cada uma delas, só é subir aqui e vir ler novamente os exemplos para tirar a dúvida, tá bom? Indo para a segunda tirinha, observe também a fala desses outros personagens aqui e marque. É letra A, é hipérbole? Na tirinha 2, a fala dos personagens indica uma hipérbole, uma metáfora, um pleonasmo ou uma antítese? Vocês vão dizer. Observem a fala desse personagem aqui, dessa tirinha 3. Quando você lê a fala dele aqui dentro da tirinha, você vai marcar também se é uma hipérbole, uma antítese, uma metáfora ou um pleonasmo. Igualmente com essa última, leia a fala dos personagens e diga se é uma metáfora, uma antítese, um pleonasmo ou uma hipérbole. É bem simples, gente, identificar o que é cada uma delas, até porque elas já estão explicadas aqui, ó. As 4 já estão explicadas aqui. Aí você diz, ah, mas eu li a tirinha 2 e eu não consegui identificar. Só é você subir aqui e ler novamente para ver o exemplo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vocês são capazes sim de responder, tá bom? Aí quando você marcar, você pode, por exemplo, marcar no seu caderno. Tirinha 1 é um pleonasmo, por exemplo, ou uma metáfora. Aí você marca lá na frente. Tirinha 2 é o quê? Uma hipérbole, uma metáfora ou um pleonasmo. Marca lá na frente. Tirinha 3 é o quê? É uma hipérbole, uma antítese, uma metáfora ou um pleonasmo. Faz também da mesma forma com a 3 e com a 4 também, com todas elas. Quando vocês responderem, o que é que vocês vão fazer? Tirar a foto e mandar no grupo da sala ou no WhatsApp da professora e no meu também, tá bom? Então é basicamente isso, gente. Muito obrigado pela atenção até aqui, tá bom? E qualquer dúvida, podem perguntar a mim e a professora que nós vamos responder sim, tá bom? E esse PDF aqui eu vou enviar no grupo de vocês do WhatsApp. Tenham um bom dia. Tchau.